Diego, está aí, Deus colocou no nosso caminho, nós vamos fazer a obra para a honra e a glória do Senhor. Amém? A todos que vieram, que Deus abençoe grandemente. Vamos para a Escritura Sagrada. 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 1 diz assim: Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu fogo do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Eu vou ler novamente. Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não conseguiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Amém. Coloca sua Bíblia na cadeira. E isso aqui é só se você tiver fé. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha, um cara de profeta. E diz assim: ó, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita deste lugar. Então vamos lá, senta. Glória a Deus. Senhor amado Deus e Pai, neste momento eu me prostro e me ponho diante do Senhor e peço que o Teu Espírito Santo venha me conduzir através da Sua palavra. Abra o coração e o entendimento de todos aqui, Pai. Que o Senhor venha dar resposta para os Teus filhos, mas também que o Senhor venha falar não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir, Pai. Eu repreendo toda barreira, toda obra do inferno nesse lugar. Toda potestade já caiu por terra, porque eu sinto do Espírito Santo aqui. E se a tua igreja não subir para o céu nesta noite, que um pedaço do teu céu desça sobre essa igreja e nós possamos sentir a tua glória para a honra e a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, quando eu comecei a ler esse texto, vocês glorificaram, vocês adoraram, e é de costume qualquer um que lê ou ouve esses versículos adorar o nome do Senhor e alegrar. Mas para acontecer este versículo, pastor, houve algo, houve um diálogo, houve uma carta. A Bíblia diz que Salomão, filho do rei Davi, assume o trono de Davi quando Davi falece. Mas quando ele assumiu o trono não veio com riquezas, o trono não veio com abundância, o trono veio falido. Porque antes de Davi morrer, o seu filho Absalão deu um golpe de estado, tentou tomar o trono à força de Davi. Ele roubou a cava do tesouro, e com o dinheiro, com o tesouro que ele estava em mãos, ele contratou jagunços para formar um pequeno exército para guerrear contra o seu pai. A Bíblia diz que ele perdeu, porque os guerreiros, o exército de Davi eram homens valentes, homens fortes, homens acostumados a guerrear e vencer, porque Deus era com eles. Quando Davi morre, ele deixa um trono falido, deixa o reino sem dinheiro. As pessoas estavam passando por necessidades. E além disso, naquela época, quando o ano que Salomão assume, estudiosos vão dizer que naquele ano houve um inverno terrível em Israel. O maior inverno que já teve, o maior frio que teve naquela época em Israel. E eles plantavam e não colheu. Eles tornaram a plantar e novamente não colheram. Salomão tem conhecimento desse problema. Os anciãos chegam até Salomão e falam: Salomão, o que vamos fazer? Nós plantamos e não nasceu. Nós plantamos e não temos o que colher. Salomão fala: mas
vai na casa do tesouro, pega dinheiro e vai comprar em outro lugar, em outro país, vai comprar alimento, cereal em outro país. Aí eles falam: ei, tem um problema, o seu irmão, quando deu um golpe de estado, ele roubou a casa do tesouro, não tem nada no banco, não tem o que gastar, não tem o que comprar. Salomão diz: então o que nós temos? Senhor, não temos nada, a não ser 1000 bois. Não era nem vaca, porque vaca dava leite, fazia queijo, podia vender o queijo, e aí podia granjear o queijo, leite com outras nações, e poder ter o que comer. Mas eram bois de arado, bois da carnitura, não prestava nem para churrasco. Salomão, ele diz: pois bem, congrega, chama todo o povo, e fala para subir ao monte, que lá nós vamos sacrificar, e leva os 1000 bois. A Bíblia diz que reunindo todo o povo, todo Israel nesse monte, e Salomão sacrifica 1000 bois ao Senhor. E Salomão sacrificando os 1000 bois, ele, na intenção de chamar a atenção de Deus, na intenção de Deus entrar com uma providência. Ele, quando Davi era vivo, ele era acostumado a ouvir Davi salmodiar. Ele era acostumado a ouvir Davi cantar salmos, louvar a Deus. E Davi era espiritual. E ele espera, sentado no monte, Deus descer do seu trono, em cima de uma nuvem, e responder a ele, e abençoar ele, ou fazer algo sobrenatural. A Bíblia diz que ele fica até a tarde, e Deus não desce para falar com ele. Ele despede o povo vai para sua casa. E Salomão vai para casa também. Quando ele entra no seu quarto, fecha a porta, e aquilo vai falar: perto da meia-noite, Deus desceu no quarto de Salomão. E aí Deus diz: pede o que quiseres, eu vou te dar. Quando eu comecei a estudar este texto, quando eu comecei a entrar na história, e peço que você entre na história comigo também, eu fui questionar a Deus. Falei: Senhor, o Senhor correu perigo. Por que o Senhor deu essa autonomia para Salomão? E Deus falou no meu coração exatamente dessa maneira. Davi, ele me adorou com salmos. Davi, ele me adorou com louvores. Davi me adorou de várias das formas. Mas Davi nunca me deu tudo o que ele tinha. Salomão chamou minha atenção porque Salomão me deu tudo o que ele tinha. E eu não posso perder para homem. Eu sou Deus. Se o homem me dá tudo que ele tem, eu também tenho que dar para ele tudo que eu tenho. E digo: não, Deus deu sabedoria, mas ele já era, sabe? Porque ele responde a Deus, ele pede o pedido a ele, prova que ele já tinha sabedoria, pastor, porque ele fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para mim poder sair e entrar no meio do teu povo. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu? Salomão, ele não pediu sabedoria para entrar, ele pediu sabedoria para sair.
olhando para você no ventre da sua mãe, mas também nesse momento está olhando para você sendo sepultado. Mas Deus é tão extraordinário que Ele prefere olhar você, Ele prefere assistir você, sem olhar para o teu presente, para o teu futuro, sem olhar para o teu passado. Ele prefere ver você e se surpreender. Quando Salomão ele pede conhecimento e sabedoria, ele surpreende a Deus. Porque ele poderia pedir assim: Senhor, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Senhor, eu quero ser o rei mais poderoso do mundo. E Deus teria que cumprir. Deus teria que cumprir. Eu falei para Deus, e se ele pedisse para ser imortal? Deus falou no meu coração: você estaria pregando hoje lá no Barra do Sul e ele estaria no banco te assistindo pregar. Porque eu quero pela minha palavra. Se ele pedisse, eu perguntando para Deus, Salomão pedisse que ele queria ter asas para voar. Eu falei no meu coração: não ia ler um capítulo que estava escrito que Salomão voou, porque eu quero pela minha palavra. Aí Deus responde a Salomão: porque pediste isso, porque pediste sabedoria e conhecimento para poder cuidar do meu povo, estou eu te dando sabedoria, estou eu te dando conhecimento, mas também estou te dando riqueza, também estou te dando todos os meus inimigos na tua mão, e não haverá pessoa mais sábia do que tu na terra, não haverá rei maior que tu na terra, porque eu quero pela minha palavra. Quero paz. E a Bíblia diz que Salomão começa a cumprir a promessa que Davi fez a Deus. Um sonho, um projeto de Davi, que era construir uma casa para Deus. Mas quando Davi chegou com essa proposta, com essa ideia, com essa arquitetura para Deus, Deus pegou o projeto e se maravilhou e falou assim: Davi, eu aprovo isso. Mas tem um porém, Davi, tuas mãos estão cheias de sangue. Mas não se esquenta não, não se preocupa não. O teu filho irá edificar essa casa para mim, teu nome. O teu filho vai cumprir essa promessa. O tempo passa, Davi morre, Salomão assume. Ele sacrifica, Deus dá sabedoria para ele. E ele começa a negociar madeira do Líbano, começa a negociar ouro de Ofir, começa a negociar tecidos raros. E ele começa a edificar. Ele pega todas as pessoas mais sábias do reino. Para um que era mestre em ouro, outro que era mestre em metalúrgica, outro que era mestre em tecido, outro que era mestre em madeira. As melhores madeiras, as melhores pessoas, os melhores profissionais. Tudo do bom e do melhor, tudo do mais caro, tudo do mais puro, o que era para Deus. Mas eu imagino um levita, um sacerdote, dizer assim: ô rei, tá tudo certo, tudo programado, tudo do bom e do melhor. Mas tem um problema. O senhor está fazendo tudo do bom e do melhor por fora. Entendo. Mas espiritualmente falando, também tem que ser do bom e do melhor. E Salomão, não conhecendo muito o sistema religioso, diz: então, mas como que eu para fazer o melhor? Ei, nós teremos que ter um levita, uma música, um hino para adoração a Deus. Ele fala: pois bem, então manda chamar o maior compositor, o melhor compositor do reino. Ele disse: Senhor, nós temos o melhor, nós temos o melhor, nós temos um que tem a mesma unção que o teu pai tem.
quebrei o decreto, estou te restabelecendo no teu lugar novamente. Ele passou 7 anos compondo esse louvor. E sabe qual louvor era? Não sabemos. E você vai entender o porquê esse louvor não está escrito nos Salmos. Eu já vi alguns Salmos. Mas o louvor que ele compôs para esse dia não foi escrito. Continua comigo na história. Está tudo pronto. O templo está terminado. Salomão reúne todo o povo. Salomão reúne toda a multidão, são mais de 1 milhão de pessoas. Para a inauguração do templo. A Bíblia diz que Salomão, ele constrói um altar no meio do átrio, na frente do templo de Salomão, na frente do templo, porque Salomão não poderia entrar no templo, no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote poderia entrar dentro do templo para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que Salomão edifica um altar. Eu quero começar a pregar agora. Esse altar simboliza um lugar de oração. Essa campanha fala sobre carta. E tem bastante pessoas com mais idades aqui pegaram o tempo da carta. Mas eu vou mais além. A carta foi inventada 3.300 anos antes de Cristo. Quando inventaram a escrita, quem inventou escrever, a carta foi inventada automaticamente por isso. Era a maneira de comunicação. E o que me chama a atenção, pastor, é que anos se passando, eles foram se atualizando como hoje. Eles foram melhorando a maneira de comunicação, de enviar mensagem, de enviar carta. Teve um período que a humanidade usou os pombos para levar e trazerem mensagens. Eu fui estudar, porque havia uma curiosidade no meu coração. Mas como é que o povo sabe onde tem que ir? Quem sabe a estratégia que eles usavam? Você vai aprender hoje. O pombo, por exemplo, eu moro no Guaramirim. Nós estamos agora aqui na Barra do Sul. Ele teria que criar pombos. Ele teria que treinar os pombos dele. E eu os meus pombos. Mas daí eu teria que vir aqui trazer os meus pombos para o pastor Miguel. O pastor Miguel ia ter um lugar reservado já esqueci a pombos do Thiago Wagner, o pregador Wagner. E eu automaticamente ia ter os pombos dele lá em casa, um lugarzinho reservado escrito pombos do pastor Miguel. Toda vez que eu queria criar uma carta, o pastor Miguel pegava o pombo do pastor Miguel, amarrava na sua perna, na sua patinha e soltava ele. O pombo voltava para o lugar de origem, voltava para o lugar que ele nasceu. Era simples. Era a forma que se dava a mensagem. Guerras usavam muito isso. O que eu quero dizer? Carta nada mais é que um meio de comunicação. Hoje não existe mais cartas. Hoje a carta se tornou um e-mail. Nós digitamos, clicamos e chega. E Deus já tinha inventado um e-mail há muito tempo. É só o homem se atualizando, mas Deus já tinha isso há muito tempo. O que simboliza a carta, pregador? Eu nunca escrevi uma carta para falar para mandar pelo correio. Quem escreveu uma carta para mandar para um parente distante? Primeiro negócio é que tu pega um papel em branco, correto? Uma caneta. Só que esse papel tem que estar limpo, não é? Você lava as mãos porque ela está suando para não manchar o papel. Você se assenta na mesa e é melhor que você esteja sozinho. Porque se tu vai mandar uma carta para uma namorada, para alguém que tu ama, tu vai querer ter intimidade. E você começa a escrever. E como é demorado esse envio, a chegada de cartas, a resposta, você tenta abreviar o máximo possível.
Você tenta ser específico na sua mensagem, no seu recado. Geralmente você mandar uma carta para a pessoa dizendo: estou com saudade, tá assim, a mãe está bem, nosso filho está bem. Tal dia eu estou indo para aí. Tal dia eu vou buscar na rodoviária que eu estou chegando aí. Ou você manda para onde? Coloca dentro de onde? Do envelope, correto? Você no envelope coloca o seu endereço de um lado, vira e coloca o endereço aonde você vai enviar, correto? Se você errar o número da casa, a carta não chega. Se tu errar o nome da cidade, a carta não chega. Se tu errar o nome da pessoa, a carta não chega. O teu funciona da mesma maneira. Se tu errar uma vírgula, também não chega. Se tu deixar de falar alguma coisa, também não vai ouvir. Você fecha a carta e leva até o correio. Mas quem é mais antigo sabe que no correio vai ter que comprar algo chamado selo. Porque o selo vai dar a garantia que a carta vai chegar. Sem o selo a carta nem enviada é. Correto? Sabe por que simboliza o selo na Bíblia? Espírito Santo. Não é à toa que a Bíblia vai nos falar que quando nós estamos amargurados, chorando, orando de joelho e não conseguimos falar, mas o Espírito Santo decifra cada lágrima tua e envia para o Senhor. Sabe quando você está no desespero, dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Senhor, me leva, porque eu não suporto mais. Sabe por que Ele não te levou? Porque o Espírito Santo está do lado deles dizendo: não, Senhor, não vai. A tua filha não quer morrer. Ela morre de medo de morrer. Ela está querendo vitória. Ela está querendo milagre. Ela está querendo resposta. Glória a Deus. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Salomão, antes de nós chegarmos no capítulo 7, no versículo 1, quando nós glorificamos ao ler, Salomão no capítulo 6, ele, nesse lugar, ao qual ele, por esse altar que ele formou, para ele poder orar, ele inicia a sua oração dizendo, primeiro adorando a Deus, reconhecendo que Deus é Rei dos Reis, reconhecendo que aquele templo ali era pequeno para ele, reconhecendo que os céus e o céu dos céus não suportavam o seu tamanho, a sua glória, a sua grandeza, reconhecendo que a terra e os cabelos, o descanso dos pés do Senhor. Até Jesus nos ensinou, como que foi? A carta que Jesus nos ensinou a escrever, vai nós, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Primeiro, nós adoramos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos leva a Jota. Depois de adorar, agradecer. Depois de agradecer, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Peraí. Preparou que nem o Pai Nosso tu pode orar se tu não perdoa? Aleluia. Porque você vai se tornar mentiroso. Como é que Deus vai perdoar o teu pecado se você não perdoa o teu irmão vizinho? Se tu não perdoa alguém da tua família? Se tu não perdoa alguém que te chama de louco? Alguém que não matou toda a tua vida? Eu me entendo. Quem já escreveu a carta que levou para ele? Já escreveu e entregou? Muitas das vezes vai escrever para mim, Senhor, eu quero, eu preciso, me dá. Deus, no mundo que nós vivemos hoje, está sendo confundido com o Papai Noel. Porque a única carta que nós escrevemos para pedir é só para o Papai Noel que o povo tem esse costume de fazer. Por que você não começa escrevendo, Senhor? Neste momento eu te dou tudo que eu tenho, que é os pecados. O meu fôlego de vida, a minha adoração, o meu louvor, Senhor.
miséria. E ele lembrou a Deus: Senhor, lembra de Davi, lembra do teu servo. Então, irmãos, uma dica: quando você orar, Senhor, lembra quando eu fiz para ti. Lembra que quando mesmo sem possibilidade humana de fazer, eu fiz. Só que para ele lembrar, tem que ter algo feito. Então, vocês já me conhecem. Eu tento ser o mais humilde possível. E é difícil, irmãos. Tem hora que dá vontade de respirar mais. Tem hora que dá. Alguns que me conhecem recentemente acham que eu sou metido. Mas depois que conversa, vai entender. Eu engordei. E dentro do último treino que eu coloquei, eu peguei só com ele aqui, só o calço que eu vi. Só tinha ele de caminho. E eu, semana passada, dobrei meu joelho e falei: Senhor, as agendas estão cada vez mais consecutivas. Eu estou só com um terno que mal serve, não fecha mais no chão. Só um paletó, a calça não passa nem o joelho mais. Eu tinha uma vigília para dirigir sábado. Fui buscar meu irmão. Quando cheguei lá, ele estava se arrumando. Eu sentei no sofá, minha esposa começou a conversar com a esposa dele. Ele foi tomar um banho. Ele foi pro quarto se trocar. Ele volta no quarto e joga no meu peito esse inferno. Aleluia! Olha, comprei lá no shopping, foi X valor, não me serviu. A calça já está na alfaiataria para arrumar ela, porque eu sei que o número vai ficar finé. É teu. Mas sabe como que foi a minha oração? Senhor, tu sabe que eu já fui pegar de bicicleta. Tu sabe que eu já saí da chuva. Eu não saí choveu. Eu saí chovendo. Tu sabe que perdeu da bicicleta furou, tinha tudo pra voltar pra trás, eu continuei. Tu sabe que eu já preguei com fome. Tu sabe que eu já adorei o Senhor quando não tinha nada pra agradecer. E Deus ouviu a minha oração. Aqui, eu tenho uma gravata de presente. Acho que, não sei se alguém viu, porque foi no final que na última vez que eu preguei aqui. Lembra, irmã? Eu amava aquela gravata. Mas todas que eu tenho uma história com cada gravata. Quando eu me converti, eu colecionava camisa, antes de converter, camisas de clube, eu jogava bola. Eu tinha muitas. E daí eu me converti na igreja bem doutrinada, e eu tinha que me desfazer. Falei pra minha esposa: ó, sem eu ver, dá um fim. Outro dia, quando eu fui ao meu guarda-roupa, eu tomei um susto. O senhor estava lá. E eu no meu coração, eu falei: Deus, eu gostava das minhas camisas. Aí eu falei: mas eu gosto de colecionar alguma coisa assim, então eu falei: já sei, vou colecionar gravata. E Deus colocou no meu coração isso. Mas eu falei assim pra mim: não me apegar, porque se apegar também é pecado, pra mim não começar a idolatrar, só se apegar, né? Isso é errado. Eu falei: Senhor, toda vez que o Senhor me mostrar alguém com um chamado igual o meu de pregador, eu vou dar essa gravata para essa pessoa. E vai ser algo profético na vida dela. E eu falo para ela que Deus me mostrou, então é o que Deus manda, e essa gravata eu falo: primeira vez que tu pregar, tu usa ela. Aleluia! Foi o que eu fiz aqui. Glória a Deus. Só que eu não estou com tanta gravata igual antes. Isso foi numa quarta-feira. Final da campanha, a última campanha que teve. Quando foi no sábado, eu voltando com a minha esposa de compromisso, eu passo de carro, de moto. Passei de moto e eu vi na BR. Eu vi algo assim que parecia uma gravata. Falei: amor, eu peguei a moto, coloquei na calçada, parei e saí. Fui lá, o carro passou, fui lá, peguei. Irmãos, uma gravata bonita. Nem tinha dado mole. Nova, no meio da BR. Agora me escuta, alguém perde uma gravata sem ter dado nó na BR. Eu fui pegar a gravata, olhei para ela e falei: lembra aquela que eu disse? Quando Deus me devolver, porque Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você dá para Ele, Ele devolve de novo. Aleluia. Coloca de pé. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Salomão continua a sua oração.
levitas e sacerdotes não poderiam entrar, pela tamanha glória que estava lá dentro, o poder, a glória, a luz, impedia eles de entrar. A Bíblia diz que eles não conseguiam nem levantar o rosto, eles tiveram que se prostrar. Me diz uma coisa, tu queria estar naquele momento lá? Eu não. Sabe por quê? A Bíblia vai contar uma história em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos num só propósito, unânimes, num só movimento, numa só adoração, num só propósito. É Deus falando para a igreja: se escuta, enquanto vocês estiverem de mãos dadas, enquanto vocês estiverem unidos, enquanto vocês estiverem em unidade, eu vou estar no meio de vocês. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer: estavam todos reunidos no mesmo propósito, e veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Um falava em língua estranha aqui, o outro falava em língua estranha lá, o outro sentia a presença aqui, o outro sentia a presença lá. Tem um detalhe, lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 2 vai dizer que ninguém pode sentir a glória, que só viram de fora. Mas você é um privilegiado nesta noite. Você só não vai ver, não vai sentir, não vai sentir a glória dele. A Bíblia diz que todos, não foi meia dúzia, pastor, não foram os sacerdotes, não foram os mestres da lei, não, foram todos que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glória. O Salomão foi, e acabando Salomão de orar, correto? A conversa comigo, quarta que vem, correto, pastor? Eu poderia profetizar disso, vai acabar e eu vou abençoar, mas eu vou ser mais ousado ainda. A Bíblia não diz. Aleluia. Se os discípulos tinham acabado de orar, a Bíblia diz que eles estavam todos juntos. Mas você acha que eles estavam no WhatsApp? Você acha que eles estavam no Instagram? Você acha que eles estavam no Facebook? Não! Eles estavam deixando o prazo! Eles estavam louvando o Senhor! Eles estavam pagando o preço! Eles estavam pagando o preço! Vamos finalizar? Com a minha mente doida de pregador, eu imagino Pedro se levantando, estava do lado de João, Tiago orando, Maria estava à esquerda, e Pedro se levanta de joelhos, que ele é o mais ousado, e ele começa assim, ó, Cecílio já existe. Em espírito